A Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, apresenta Meridiano, o que vai pelo mundo de polo a polo. Ouvintes da Rádio Nederland, boa noite. Hoje, 20 de setembro de 1994, o ano quinto da apresentação deste programa. Na noite desta terça-feira, o Meridiano terá como tema o mergulho na sua própria história, na história destes 5 anos e na maneira crítica, reflexiva e muitas vezes emocionada com que tratou alguns dos grandes temas internacionais. Na última quarta parte da vida do Departamento Brasileiro, em seus 20 anos de transmissões via ondas curtas para o Brasil, Portugal e África, o Meridiano teve um lugar de destaque. Aliás, o Meridiano, ao não se omitir diante dos acontecimentos complexos que provocaram a transformação radical ainda em marcha do mundo, conquistou por si só um lugar preferencial entre os ouvintes das ondas curtas. Mas hoje, exatamente hoje, o dia em que a última edição do Meridiano vai ao ar, por uma dessas armadilhas que só a vida em conluio com o destino sabe muito bem armar, João Bosco Ferres, o responsável pela criação e pelo tom de desafio e de fundamentada opinião do programa, não está presente. Talvez agora ele esteja exatamente cruzando o Oceano Atlântico, fazendo o caminho de volta do Brasil para a Holanda, para chegar a tempo de ainda participar em outros programas desta semana de despedida que estamos repartindo com vocês. Entre outras coisas, João Bosco Ferres foi até Goiânia participar do 19º Congresso Brasileiro de Radiodifusão para sentir a reação de emissoras brasileiras sobre os planos futuros de transmissões via satélite. Portanto, hoje, e sem o Bosco, o programa será marcado pelo mergulho. O mergulho em sua própria história com o propósito de, em sua última emissão para o Brasil, mergulhar, junto com vocês, ouvintes, na história mais recente do mundo. Mas além deste mergulho no tempo, Clívia Caracciolo preparou um texto sobre o desenvolvimento familiar na Europa, um toque característico do Meridiano, falar do que aconteceu com a perspectiva do que vem pela frente. Boa noite a todos. Na apresentação deste Meridiano, 20 de setembro de 1994, Carlos Lagoeiro, Clívia Caracciolo e na técnica, Roberto Risselbar. Estamos transmitindo do estúdio número 4. Foi no dia 28 de março de 1989 que o programa nasceu. Em seu texto de abertura, João Bosco o apresentava assim. Nesta terça-feira, 28 de março, estou aqui estreando o nosso novo programa Meridiano. Um programa que pretende trazer semanalmente para vocês, ouvintes, informações de fundo sobre temas que estejam na mira da atualidade. A ideia de Meridiano, o que vai pelo mundo de polo a polo, é de apresentar a vocês o que nós podemos chamar de o pano de fundo das notícias. Quantas vezes não somos confrontados com notícias dadas de modo rápido e resumido, por exemplo, nos noticiários? A rapidez com que a notícia é dada não deixa muitas vezes tempo para o ouvinte, para refletir, situar a notícia num contexto mais amplo. Faremos aqui, neste programa Meridiano, um esforço de acompanhar os acontecimentos no mundo, tentando ilustrar mais o contexto das notícias, dando mais detalhes e mais informações, de modo a lhes permitir estabelecer um quadro mais complexo sobre o que vai pelo mundo. Naquele programa de abertura, vocês tiveram ainda a companhia de Eni Sack e Luiz Henrique Pádua. Juntos, os três trataram do 21º aniversário do movimento de mulheres na Holanda, informando sobre os 21 anos de luta da mulher dentro e fora de casa. Falou-se também do Afeganistão. As tropas russas tinham se retirado de Cabul um mês antes, em fevereiro de 89. O Meridiano levantava, naquele programa de abertura, uma série de questões sobre o futuro naquela região, como, por exemplo, como a situação vai progredir? Como irá impor-se o governo feminino da senhora Bhutto diante dos fundamentalistas paquistaneses?
terá ela a força política suficiente para feminizar o Islã e acalmar o caos religioso e político na região? O Meridiano, finalizava João Bosco na primeira apresentação do programa, promete acompanhar atentamente os acontecimentos e mantê-los ouvintes informados. Depois desse, vieram todos os outros e cada um tratando de um ou mais temas atuais, mas sempre com a proposta de retratar o noticiário internacional ou nacional com mais calma, buscando traduzir as complicadas mensagens escondidas nas entrelinhas das grandes manchetes. Falou-se das transformações no leste da Europa com a queda do Muro de Berlim, da libertação do líder sul-africano Nelson Mandela, da situação no Haiti sob ditadura militar e quando não se sonhava em intervenção militar norte-americana. Falou-se da África e das conturbadas relações políticas, das intrincadas situações internas de cada país, denunciando golpes e destacando projetos quando estes visavam, sobretudo, beneficiar as populações mais atingidas pela fome, pela guerra e pela seca. Falou-se ainda da Ásia, da América Latina e falou-se muito do Brasil. Aliás, de muitos Brasis. Do Brasil da injustiça, denunciando as situações de meninos e meninas de rua, de camponeses, de líderes indígenas rurais, a situação das mulheres e também dos negros. O Meridiano também falou do Brasil humano, o Brasil das organizações não governamentais, das pessoas que se comprometem com o país lutando pela igualdade de direitos, destacando os que lutam no anonimato, sobretudo por um Brasil que hoje ainda é utopia. Falamos. Foram 5 anos de reflexões, de debruçar sobre as questões latentes no mundo, 5 anos de mergulho. O Meridiano também não se omitiu quando teve que falar sobre o fim das transmissões da Rádio Nederland para o Brasil via ondas curtas. E é com trechos do último programa registrado com a voz de João Bosco Feres, na semana passada, 13 de setembro, que vamos colocar um ponto final neste mergulho na história do Meridiano. Naquele dia 13, João Bosco escrevera justamente sobre o encerramento, tendo cuidado de fazer uma retrospectiva crítica dos acontecimentos que se produziram a partir do dia 26 de abril deste 1994. Ouçam com atenção e voltamos daqui a pouco. A Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, apresenta Meridiano, o que vai pelo mundo de polo a polo. Ouvintes da Rádio Nederland, muito boa noite. Para a apresentação do Meridiano de hoje, com vocês João Bosco, Carlos Lagoeiro, e na técnica de som nós temos hoje Mark van der Form. Meridiano é o nosso magazine semanal de reportagens e comentários sobre temas que estiveram em destaque na imprensa internacional na semana que passou. Nós procuramos trazer para vocês o detalhe que faltou nas manchetes de jornais e nas chamadas dos noticiários. Informar melhor e com calma para que vocês possam participar mais é o nosso objetivo. O programa de hoje é o penúltimo Meridiano transmitido através das ondas curtas para o Brasil. A notícia do encerramento de nossas transmissões em ondas curtas já é do conhecimento de todos. E eu posso calcular que vocês estejam tão perplexos quanto nós. Em vista disso, achamos necessária uma pequena explicação. No dia 26 de abril deste ano, fomos surpreendidos pela notícia de que a seção brasileira, mais a indonésia, a africana em língua francesa e a seção árabe seriam desativadas. Isto se daria em função de planos da nossa direção para modernizar o esquema da Rádio Nederland. Ao mesmo tempo, isso deveria facilitar cortes de despesas internas. A RN é financiada com verbas do Estado e o governo estaria exigindo cortes em decorrência da crise geral do orçamento nacional. A notícia causou não apenas surpresa, mas sobretudo uma grande revolta, primeiro entre os trabalhadores das seções ameaçadas de fechamento, mas depois também entre o pessoal de toda a rádio, técnicos e colegas dos departamentos holandês, inglês e espanhol. A direção pretendia cortar exatamente nos departamentos que vinham fazendo o trabalho mais inovador e marcante. Além disso, o caráter internacional e aberto da RN estaria em perigo. Para nós, fica por enquanto o sentimento desagradável de que a nossa direção está tomando uma decisão errada. Mas ela está acompanhando uma tendência geral aqui na Europa. Só que de uma maneira que nós consideramos burra. Destrói um esquema que está dando certo,
cria um branco para depois tentar voltar com uma proposta nova. Será a nova direção incapaz de gerir decentemente um processo de mudança, ou estaria ela apenas criando clima para nos eliminar definitivamente no futuro próximo? Mas então, sem protesto, nem nosso, nem de vocês. Caiu o muro de Berlim e o mundo mudou. Passada a febre anticomunista da Guerra Fria, até mesmo a emissora progressista e liberal, como a Rádio Nederland, perdeu seu interesse pelos movimentos sociais no terceiro mundo. Este seria o motivo político por detrás da decisão da ARN de abandonar as transmissões diretas para o terceiro mundo. Oficialmente, o motivo político apresentado é de que o povo holandês não tem mais pique para investir suas verbas em rádio para um terceiro mundo que está ficando cada vez mais distante. E para marcar este último meridiano, uma reflexão sobre o desenvolvimento familiar na Europa, um tema de peso que é fundamental em qualquer parte do mundo. Escuta, Lagoeiro, você aumentou a família há pouco tempo, não é mesmo? Foi agora há pouco, exatamente. Nasceu um filho. Dia 14 de junho, eu acho, né? Exatamente. Lindo como o papai dele, viu? Então pode-se dizer que o Ângelo, que é o nomezinho dele, é uma criança de sorte por ter nascido num dos países da União Europeia que mais se dá ajuda social à família e, em particular, à criança. Sim, mas vamos fazer um apanhado geral de como é essa ajuda social que os países da União Europeia dão à família. A maioria dos países europeus não esperou a celebração em 1994, o Ano Internacional da Família, para elaborar políticas de proteção a um dos bens imateriais dos mais preciosos, a natalidade. Desde o final dos anos 60, a fecundidade começou a traçar uma curva decrescente em toda a Europa, com exceção da Irlanda. Colocando na balança, a Espanha e a Grécia são os países da Comunidade Europeia que dão menos ajuda direta e indireta às famílias. Na Alemanha, França e Luxemburgo, além das prestações diretas que o Estado fornece, há concessões especiais para a família em que um dos cônjuges se ocupa exclusivamente de um filho de até 2 anos. A pensão na velhice, de um modo geral, também é muito bem assegurada na Europa. Na França, a partir do 3º filho, há um acréscimo de 10% nessa pensão. Na França, Grécia, Portugal, Holanda, Itália, Luxemburgo, o Estado dá uma ajuda às famílias que têm dificuldade para pagar o aluguel. Em alguns países, os bancos concedem créditos especiais para as reformas da casa própria. Em todos os países da União Europeia há licença maternidade que varia de 8 a 16 semanas. Na Espanha, a mulher recebe 75% do salário nesse período, mas está previsto que a partir de 95 esse percentual será de 100%, como na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha e Grécia. Os pais têm direito a férias como um importante fator de equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional. No caso da Alemanha, França, Itália e Dinamarca, as férias variam de 3 meses a 3 anos e são remuneradas. No Reino Unido, as férias longas só se concedem em alguns setores e dependem de acordo entre os empregados e patrões. A mãe trabalhadora que está amamentando tem direito a 2 horas remuneradas de descanso e não podem ser expostas a trabalhos arriscados nesse período. Na Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Bélgica e Portugal. A Espanha paga apenas 1 hora a esse mesmo descanso. Mas é na França que a vinda do 3º filho é mais incentivada. Desde 1986 que o governo paga por 3 anos uma quantia à mãe que voluntariamente tiver o 3º filho. Isso porque naquela época a população da França era constituída na sua maioria de velhos e o índice de natalidade estava baixíssimo. Seguindo esse modelo de valorização social do 3º filho, a Espanha está se baseando nas leis francesas para mudar o quadro de natalidade que baixou consideravelmente em 5 anos. O governo espanhol, por isso, vai passar a considerar a família numerosa toda aquela com pelo menos 3 filhos e vai conceder mais benefícios e subsídios sociais às crianças e aos pais. Parabéns então para a Espanha, né, Lagoeiro? É isso aí, Clívia. E vamos colocando um ponto final neste meridiano. De nossa parte, muito obrigado pela audiência e até breve. Até logo. Até qualquer momento. Clívia Caracciolo e Carlos Lagoeiro, além do técnico Robert Risselbar, lhes desejam muitas boas noites.